Família, eu tava aqui no canal do Fala Sério e achei um vídeo que comecei a assistir, mas eu trouxe pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá assistir comigo. Sejam todos bem-vindos ao Hall da Fama da Burrice. Em nossa imersão idiota de hoje, temos catástrofes culinárias e desastres caseiros, além de criminosos pouco espertos mesmo, né? e palhaços sem cérebro que se viram presos nos lugares mais bizarros. Tudo isso e muito mais em Pessoas Fazendo Coisas Estúpidas, parte 4. Pessoas Fazendo Coisas Estúpidas, parte 4. Olha, já tendo feito 3 episódios dessa série, eu acho que eu sou um especialista em gente burra. E desse modo, eu observei uma característica comum entre aqueles com menos neurônios. Parece que eles têm um talento especial para ficarem trancados em lugares. Olha, por exemplo, essa adolescente, que foi brincar de doces outra vez. Isso até ela avistar um carro com um cano de escapamento realmente grande. Tão grande, na verdade, que ela simplesmente não conseguiu resistir à vontade idiota de enfiar a cabeça nele. Não preciso dizer que essa tolice teve consequências, já que os bombeiros tiveram que usar uma serra elétrica para soltar a garota do carro. Cabeça, meu Deus do céu, vai colocar a cabeça no escape, cara. Não, isso aí é... Olha, a cabeça, desperdiçado tempo valioso do serviço de emergência e causado danos ao veículo de alguém. Essa mente genial. Você imagina o bombeiro ser acionado, pensando que é uma emergência, né? Chega lá, a pessoa tá com a cabeça no escape do carro, cara. Pelo amor... a pessoa pode morrer, Deus o livre. Ainda foi multada por consumo de bebida alcoólica por menores e removida do festival. Nossa, os pais dela devem estar morrendo de orgulho. E com um grau semelhante de burrice, outra adolescente foi forçada a suportar a humilhação de ser empurrada por bombeiros, enquanto seu traseiro estava preso em um balanço infantil. Meu Deus do céu. Não vou julgar porque poderia acontecer comigo. Pessoal, eu iria numa balança dessa. Vai dizer que você não iria. A criança interior às vezes grita mais alto, no alto que faz. Tem que cortar o pneu. Olha lá. Ele falou, ele falou, vamos ter que cortar esse pneu. Foi o que ele falou, exatamente o que eu falei, é o que ele falou. Você que não entendeu. Bom, o vídeo não mostra se eles conseguiram tirar a garota dessa prisão de pneu, o que significa que até onde sabemos ela pode estar lá até hoje, balançando desesperadamente ao vento e contemplando as decisões da vida. Seja como for, é fácil entender como alguém pode cometer o erro de ficar preso em um balanço. Agora, ficar com um micro-ondas preso na cabeça? Calma que eu explico. Em dezembro de 2017, a dupla do YouTube Jay e Romel, também conhecidos como TGF Bro, criou uma série chamada Calendário de Natal Extremo. A ideia era que eles tinham que completar desafios ridículos todos os dias de dezembro. Só que chegou um dia que Jay se superou e fez talvez a coisa mais idiota que eu já vi. E olha, é tão idiota que eu vou ter que botar uma animação pra não desmonetizarem esse vídeo. A decisão de Jay naquele dia foi enrolar a cabeça com um saco plástico, deixando um tubo pra respirar. Então ele colocou a cabeça dentro de um micro-ondas, que tava cheio de massa corrida de secagem rápida. O que poderia dar errado, né? Tudo bem que fazer uma coisa estúpida era o objetivo da façanha. Só que à medida que a pasta secava e expandia, o frágil tubo de respiração começou a falhar. Então Jay rapidamente entrou em pânico e, por consequência, os idiotas desperdiçaram tempo valioso dos serviços de emergência, já que tanto uma ambulância quanto os bombeiros tiveram que ser chamados para liberar sua cabeça, depois que as tentativas dos amigos de retirá-lo falharam miseravelmente. Ele ficou bem e não sofreu consequências. Uma pena. Quer dizer, isso até o canal TGF Bro ser... Vou falar sério, também não pode desejar o mal pros caras, né, meu? Pô, vamos assistir e dar uma risada só, né? Desejar o mal. Posteriormente fechado, devido a atos repetidos de idiotice perigosa. Mas fala sério, que burrice foi essa? Felizmente o meu conteúdo é de tão boa qualidade que eu não preciso ficar fazendo essas coisas. Mas quem sabe se você me ajudar a chegar a 3 milhões de inscritos, eu possa criar uma página exclusiva para fãs. Então é mais um motivo para clicar naquele botão de se inscrever, certo? Deixa também um like nesse vídeo e me diz nos comentários se você tá curtindo até agora. Essa é uma coisa inteligente a se fazer, ao contrário dessa galera que a gente vai ver hoje. Enfim, temos muito mais idiotas se metendo em encrenca, como esse gênio tá prestes a demonstrar. Go on, get your head out. Get your head out. Carter. Meu Deus.
Eu não sei o que essa piazada tem na cabeça, cara. Eu acho que eles pensam, eu tô aqui de bobeira, eu vou fazer uma cagada aqui. E põe a cabeça na... Nada mais inteligente do que jovens no aeroporto a caminho das férias. A empolgação do indivíduo levou ele a se trancar numa armadilha para idiotas. Mas, infelizmente, essa armadilha para idiotas não funcionou muito bem, já que no fim ele conseguiu escapar. Então, infelizmente, a humanidade não tá livre de outras idiotices que ele possa vir a fazer no seu destino de férias. Falando em armadilhas para idiotas, quando um idiota entra em contato com o desentupidor, só pode dar errado. Parece que a sucção é uma força muito maior do que o autocontrole de um idiota. Dá só uma olhada. Que é nojento, né? Isso aí é nojento. Ah. Nossa. E agora, pra tirar? Mas é idiota mesmo, cara. Meu Deus do Pesquisas céu, apontam que dezenas de idiotas são afetados por desentupidores todos os anos. A cavidade de suas cabeças, devido à falta de cérebro, faz com que sejam geneticamente mais suscetíveis a ficarem presos. Para apoiar um idiota, acesse www.prendiminhacabeçadenovo.com e juntos podemos desentupir um idiota de cada vez. Mas não são apenas malas e desentupidores que mantêm pessoas estúpidas como reféns. As escadas também são uma ameaça. But I feel like it's about to get worse. Não, a galera gosta de enterrar com a cabeça. Não sei, and it's gonna get worse though. Crazy. Meu Deus do céu. Só se Pô, fala puxar sério, pra como é cima que uma pra coisa baixo, assim acontece? Gente burra realmente consegue fazer as coisas mais inexplicáveis. E o que é ainda mais Calma aí, fala sério. Vocês gostam de zoar forte os cara. Não pode ser assim. preocupante é esse próximo idiota, que de alguma forma acabou com a cabeça presa em uma lixeira em 2012. Segundo relatos, ele estava tentando recuperar o chapéu que tinha jogado lá acidentalmente. Mas depois de ficar tragicamente preso, o nosso amigo lixeiro involuntário teve que ser resgatado pelos bombeiros. Curiosamente, apenas um ano depois, em 2013, o escultor britânico Mark Roberts criou uma série de estátuas que pareciam ser pessoas presas em latas de lixo. E eu gosto de pensar que esse cara do lixo serviu de inspiração na criação das esculturas. Mas antes de sairmos do reino dos idiotas presos em lugares, deixa eu te mostrar melhor. Curtam a apresentação dessa jovem de Waka Waka da Shakira, que acabou tomando um rumo lamentável. Tá com um bagulho de vidro na cabeça, cara. Vai quebrar isso. Samira mia, oh oh, Samira mia, Samira mia, Sankarewa, Kaldisi Sapika, Samira mia, oh oh, Samira mia. Tô preso, agora o negócio não vai abrir. Bravo, bravo, muito bom. O que eu mais gostei foram esses gritos improvisados no final. Realmente deu um outro clima à música. Bom, falando sério, se essa garota fosse minha filha, eu não tenho certeza se eu ia ter pressa em tirá-la de lá. Talvez seja o lugar mais seguro pra ela. Mas os tolos desmiolados do mundo não só ficam presos dentro das coisas, como também prendem coisas dentro de si. Não, calma, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é, por exemplo, essa garota que acabou fazendo isso com uma uva. Uva? Pra que fazer isso, velho? Meu Deus do céu. Ó, eu quando era pequeno, eu ganhei um joguinho de sinuca da minha mãe, assim, mas era umas bolinhas pequenininhas. Eu tinha feito isso e quase me afoguei. Ainda bem que ela me ajudou. How do I go into my mom's room and tell her that I got a freaking grape stuck up my nose at almost 18 years old? Ah, não dá mesmo pra confiar em adolescente, nem com uma uva. Enfim, depois de algumas assoadas no nariz com mais força, a garota finalmente conseguiu tirar a uva. How do I... Kayla, I need... Imagina ser tão idiota a ponto de até uma uva ser uma ameaça. E não são só uvas que colocam pessoas idiotas em perigo, mas também casquinhas de sorvete. Nossa, não morde. Se morder. Nossa.
quebrou o bagulho. É, só um verdadeiro idiota ia se meter nessa situação. Nossa Parece que ela enfiou a casquinha com senhora, tanta ele voracidade que quebrou. travou o maxilar. E é por isso que eu presumo que ela não conseguiu simplesmente morder pra se soltar. Embora eu tenha certeza que pra se meter numa situação dessas, a pessoa não deve ter a menor capacidade de considerar as consequências da ação. E pra surpresa de ninguém, o TikTok tá cheio dessas pessoas. E uma delas é a TikToker Lissy Poo, que tava tentando seguir uma dica pra escovar os cabelos, mas infelizmente usou o tipo errado de escova. Do you know how embarrassing it is to drive down the street with a hairbrush? Nossa, grudou no cabelo, cara. E pior que cabelo é a pior coisa que tem pra embolar é o cabelo. Pois é, eu só acho que isso não saiu como ela planejou. Deve ter Depois de toda cortado. essa cena, sem mencionar que ela se filmou dirigindo de maneira bem idiota, ela pediu ajuda à sua mãe e usou um alicate pra cortar a escova. Parece que é verdade quando dizem que a beleza dói. E se não dói, pelo menos faz você passar vergonha. E provavelmente essa próxima mulher, que foi vítima de uma queimadura de sol por causa de uma extensão frontal de cabelo, certamente ia concordar. No, Ah, esse é do tell me começo do why I vídeo. was wearing a lace frontal because I had a long braid. Queimadura de sol é o maior vilão, cara. Esses tempos eu fui pra praia, passei protetor, tudo certinho, deitei ali, fiquei ali brincando com meu filho na areia, deitado ali. Ficou minha camiseta marcada aqui assim, então ficou branco e vermelho. Frontal install. Okay? Let me show you guys E a fica um picture. tempão. I fica was um feeling tempão. so cute until today when I took it off. Someone tell me what in the hell is Nossa. this? What in the is this tan line? You guys. Ó, eu trabalho de moto, pessoal. Olha aqui como é que fica meu braço. Ó, queimado e branco. E fica assim mesmo, ó, os dois, ó. Não é o que faça, só é queima mesmo. My frontal did me so dirty. What the is this? What the gué? I'm suing. É, uma testa tão grande e tão pouco cérebro pra lembrar de usar zoado. protetor solar. E falando em bronzeamentos terríveis, um autobronzeador falso pode ser particularmente problemático quando cai nas mãos erradas. Como, por exemplo, esse cara que buscava um bronzeado dourado, mas ficou mais parecido com um demônio laranja, depois de uma lamentável sessão assistindo um dos filmes mais tristes de todos os tempos, Uma Prova de Amor. Oh my Nossa. god. I don't think I made the right decision last night, girls. Parece que ele passou maquiagem e chorou. So I thought I'd put on my sister's keeper and I woke up like this. Little did I know that when I was crying my little heart out last night, little did I Ah, ele I'd chorou be waking up mesmo. like É, eu tenho certeza que esse não era bem o bronzeado que ele buscava. Em outras tragédias envolvendo Chorou autobronzeadores, mesmo. essa mulher estava sem luvas de bronzeamento, e então achou que seria boa ideia pegar as meias pretas do namorado. O único problema foi que ela claramente esqueceu de contar isso pra ele, e ele acabou usando as meias por um dia inteiro. Girls out there, I don't know if anyone's ever used a pair of socks to tan. Será que é uma, But I didn't uma have a pasta, uma pomada? So que I put passa? 2 socks on my hand and I Um tanned with them. spray. And yesterday, Dion went out and unfortunately put on that pair of socks. Unfortunately, who uses socks to tan? And now Nossa senhora. Bronzeou Imagina o pé pavor do cara ao descobrir que o pé dele estava misteriosamente com uma cor verde amarronzada. Mais um motivo para você sempre lavar as meias antes de usar. Nunca se sabe para que ela foi usada. Mas se o tom doentio do bronzeado artificial não é ousado o suficiente para o seu gosto, talvez o rosa seja. Em 2017, uma mulher viralizou no Twitter pela sua, digamos, pele avermelhada. E isso foi resultado de ela ter encharcado o rosto com uma tinta vermelhada, rosa assim, choque é por rosa? capricho, que ela acreditava que ia sair facilmente da pele. Afinal, ela afirma que o frasco dizia: sai facilmente da pele da maioria dos tecidos. Seja como for, eu duvido que o fabricante tenha imaginado que alguém ia ser tão idiota a ponto de passar isso no rosto. E esse foi o resultado depois de muito esfregar. Não, pode crer, saiu tudo sim, tá ótimo. Tudo isso foi compartilhado em um tweet, Saiu onde tudo, ela só não reforçou saiu a tudo. aposta e ameaçou processar o fabricante. Não sei não, hein? Cobriu o rosto inteiro de propósito, com uma tinta que claramente não é pra isso. Não me parece
parece algo que vai funcionar no tribunal. Vamos torcer para que ela seja pelo menos esperta o suficiente para que isso tenha sido uma piada. Mas quando se trata de modificações corporais, as coisas muitas vezes não saem como planejado, principalmente se a pessoa for meio burra. E isso, como vimos em episódios anteriores, pode ser especialmente problemático quando se trata de tatuagens. E hoje eu trago muito mais. Primeiro, temos essa cabeça de vento que queria tatuar a palavra weirdo nos dedos. Só que ela queria com o I antes do E, que é o jeito errado da palavra. Dá uma olhada no que aconteceu. You to do weirdo on my knuckles, please. Yeah, it makes sense. It's W-E-I or and then O, right? Nice. Right? You spelled it wrong. What do you want to spell that? That's all wrong. Yeah, it is. It's W-I-E. No, it's not. It's Yes, E-I. it is. I No, swear it's to not. God, It's E-I. I want it I-E. There's no way. You're spelling it incorrectly. Bro, I promise you I'm not. If you want it misspelled, might as well do it, but I know it's not I-E. I want you to put dictionary. I don't want you to look it up on your phone. Go find a Nah, dictionary. you're gonna put. Absolutely not. If you insist that's what it is, go ahead. It's not mine. All right, cool. Thank you. Thank you for listening to me. Customer service right, right? Yeah, I'm gonna look it up after it's done. Perfect. Thank you. Oh, God. Did you look them up? Can you check them out? I mean, spelled it wrong. No, I didn't. Yes, bro. It's you E-I. did. It's not I. Not No. I said that it was no. I said that it was this way, and you went behind my back without me looking. I don't. You. Nossa. Are we good? Yeah. Yeah, cool. You're happy that you got I it mean, the right way? I hate the fact that I had to listen to you, but like, Oh my. Are you coming back? oh, 100%. All right, cool. I can't really fist bump you, so we're gonna go like that. Olha, por causa dessa atitude eu teria feito a tatuagem estupidamente errada que ela merecia. Dito isso, algo me diz que isso foi encenado, então talvez alguém acho tão que foi insuportavelmente combinado idiota não mesmo. exista. Mas Não ia. não vamos nos precipitar. Tatuagens Não ia. Acho que ela não idiotas ia são falar desse abundantes tipo, na não. internet, então fica tranquilo, porque tem muitos outros exemplos de idiotice legítima. Por exemplo, continuando com o tema de tatuagens nos dedos, esse cara durão queria tatuar You're Dead, ou em português, você está morto. Presumo eu que para You're alertar dead. os muitos inimigos que ele tem nas ruas. Mas por mais esperto que ele seja nas ruas, a sua esperteza acadêmica não é das melhores, já que ele claramente não sabe a diferença entre o pronome possessivo your e a contração de you are. Afinal, os dois têm o mesmo som. Falando em catástrofes de contração de palavras, outra pessoa pretendia tatuar a música It's My Life do Bon Jovi no braço. Só que o que ela acabou tatuando foi It's Is My Life. Mas pra piorar, em vez de colocar o autor como Bon Jovi, a pessoa tatuou John Bov. Não é sério, tem que ser uma piada, né? Mas mesmo que seja zoeira, a pessoa aqui se comprometeu com o humor. Nossos pais fizeram muito por nós, então é natural querer demonstrar apreço por eles. E é por isso que essa garota fez uma tatuagem em homenagem à mãe, que era pra ser My Mom's My Angel, ou Minha Mãe é Meu Anjo. Só que a pessoa acabou tatuando My Mom's My Angle, que significa Minha Mãe é Meu Ângulo. E esse outro cara, que foi Minha mãe é tatuar meu ângulo. Only God Can Judge Me, ou Só Deus Pode Me Julgar, e ficou parecendo um F, tipo Only God Can Fudge Me. Mas ao Fudge me. contrário das outras tatuagens, essa aqui não parece ser um erro de ortografia, mas sim a escolha da caligrafia que fez o J parecer um F. Então, parabéns, tatuador, porque agora Deus e a internet inteira estão sim julgando esse cara. Seguindo em frente, depois do quarto, a cozinha é provavelmente o cômodo da casa onde se cometem mais erros estúpidos. E embora cozinhar não seja pra todos, com um pouco de bom senso dá pra se virar, mas pras pessoas que não são muito inteligentes, cozinhar pode ser no mínimo difícil. Olha só esse idiota que Eu gosto de derreteu cozinhar. completamente a sua tábua de corte de plástico depois de ligar o queimador errado. Nossa. E pra tirar, Boa vai ter que sorte ligar ao de novo raspar pra todo esse derreter e plástico tirar. derretido do fogão. E da Senão mesma não sai. forma, esse idiota claramente confundiu essa chaleira elétrica com uma idiota. chaleira de fogão, já que tentou aquecê-la diretamente na chama. E o que é mais estranho é que parece que derreter chaleiras no fogão se tornou uma espécie de epidemia, já que os idiotas de todo mundo não entendem que fios e plásticos combinados com fogo podem causar muito derreter. derretimento e explosões. Mas de todos os desastres de derretimento, esse aqui leva o prêmio. Custava
recomendava usar uma assadeira ou então uma pizza de melhor qualidade, que não se destrua completamente ao assar, só deixando uma sugestão, né? E aqui vai outra dica útil de culinária pra você. Ao cozinhar macarrão, geralmente é melhor ter um pouco de água na panela, a menos que você prefira o seu macarrão super al dente e defumado. Estragar o jantar é uma coisa, mas imagina se a mãe que arruinou o Natal ao cozinhar acidentalmente esse pequeno elfo. Nada representa melhor o espírito natalino do que um brinquedo assado. Pois então, depois de esconder o elfo lá dentro para os filhos encontrarem, ela cometeu o infeliz erro de esquecer lá dentro e acabar acendendo o forno, resultando em um final trágico para esse pequeno elfo. Pais versus tecnologia é um clássico, e quando eles se encontram a gente já sabe que coisas bem engraçadas vão acontecer. Por exemplo, essa idosa que tentava ligar para alguém com o telefone virado. Parece que ela não conseguiu escutar. E em um caso semelhante de idosos que não entendem de tecnologia, aqui não fique dando risada muito dos velhinhos, você vai ficar velho também. E eu já tô ficando. Inclusive, dia 12 de maio agora é meu aniversário. Eu quero palminhas aí nos comentários, senão eu vou ficar muito chateado. Aqui vai um exemplo trágico. Uma mulher postou esse status no Facebook, comunicando o falecimento de seu filho. Não sei se esse fundo histérico foi completamente sem querer, ou se ela achou que os emojis estavam chorando, ou talvez ela detestasse o próprio filho. As mídias sociais podem ser desafiadoras para idosos, como demonstrado por esse senhor, que tentava vender o seu carro. Quando um potencial comprador pediu para ele enviar fotos, o velhote entendeu que o cara queria uma foto dele. E que bela foto, hein? Não, porque se um bonitão desses não faz você querer comprar o carro, então não sei o que mais vai fazer. E falando em carros, esse idiota de alguma forma não sabia que carros normalmente não descem escadas, já que ele achou que essa passagem subterrânea era a entrada de um estacionamento. E ele não parece nada feliz com essa foto. Ô amigão, acho que não pode estacionar aí. E num estado de confusão semelhante, temos essa mulher que claramente não entendeu que isso são vários cestos. Ou então ela só pensa nela própria. Guarda-chuvas, por outro lado, você presumiria que são bem autoexplicativos, mas como essa foto mostra, parece que não. Nossa, como seria bom se inventassem um objeto para proteger as pessoas da chuva, né? Agora, de todas as histórias idiotas que eu já li, e vai por mim, eu já li muitas, essa próxima pode levar o prêmio. No início de 2024, uma mulher do Reino Unido encontrou um ouriço doente, o qual ela recolheu e colocou em uma caixa para alimentar. Só que com o passar do tempo, o ouriço não se mexia, então ela ficou preocupada. Mas calma aí que o ouriço não estava morto. Na verdade, ele nunca esteve vivo, já que era um pompom peludo que caiu do gorro de alguém. Olha, estando no quarto episódio dessa série, essa aqui deve ser uma das maiores burrices que eu já vi. Mas de longe, o maior grupo demográfico de pessoas afetadas pela burrice são os criminosos. Para ser um criminoso bem-sucedido, você tem que ser muito inteligente e cuidadoso para esconder os seus rastros. E quando esse próximo palhaço decidiu roubar o pacote do vizinho que tinha sido deixado do lado de fora, parece que ele não pensou muito bem. Nossa senhora. Olha, eu realmente tenho dificuldade para entender como é que alguém tão burro realmente existe. Não preciso nem dizer que essa balaclava improvisada com a camiseta não escondeu exatamente a identidade dele da câmera. E considerando que esse cara era um vizinho, não tem nenhum mistério sobre onde ele mora. Parabéns, Einstein. Mas quando você pensava que não poderia haver uma maneira mais idiota de esconder sua identidade, esses dois gênios tentaram invadir a casa de um cara com os rostos rabiscados de marcadores. Sim, essa foi a tentativa deles de se disfarçar. Acho que dá pra dizer que a culpa estava literalmente estampada no rosto. Eles foram parados logo depois pela polícia, que procurava dois homens com a cara pintada. A seguir, temos o prisioneiro Benjamin Schreiber, que cumpria pena perpétua na penitenciária estadual de Iowa. Mas depois de adoecer, ele foi transferido para um hospital, onde seu coração parou de bater momentaneamente, o que significa que tecnicamente ele morreu antes de ser reanimado. Com isso em mente, Benjamin então tentou argumentar que, como ele, entre aspas, morreu, tecnicamente já cumpriu sua pena perpétua. Acho que eu nem preciso te dizer que não funcionou, mas foi uma bela tentativa. Falando em mais atos ilegais, olha esse pai bruto e sem noção, que fez um post no Facebook para se gabar de ter atirado no laptop da filha, que na verdade era de propriedade da escola, porque ele descobriu que ela estava trocando mensagens com garotos. Sim, porque a violência armada é uma ótima forma de cultivar um relacionamento saudável com a sua filha. Estados Unidos,
né? Lamento pela pobre garota que teve que devolver o laptop, ou o que sobrou dele, e explicar que o seu pai é um neandertal sem noção. Imagino como é que ele se sentiu quando teve que pagar pelo conserto. O problema das pessoas burras, como vimos, é a incapacidade de considerar as consequências das suas ações. Um exemplo disso é esse pobre sujeito que cometeu o erro fatal de tentar patinar com essas duas tábuas com rodas, sem perceber que provavelmente elas o forçariam a fazer um espacato. Mesmo nessa simples foto, momentos antes do desastre, dá pra ver o medo e o arrependimento instantâneo nos olhos dele. Falando em olhos, nas horas seguintes a um eclipse que ocorreu no início de 2024, dados mostraram que a quantidade de pessoas que pesquisaram no Google "por que meus olhos doem" aumentou drasticamente. Por que será, hein? Seguindo adiante, não tem nada errado em se dedicar um pouco de faça você mesmo, mas alguns trabalhos são melhores feitos por profissionais. Por exemplo, se você estava pensando em cortar uma árvore sozinho, eu recomendo assistir esse vídeo antes. I got it. All right, so that wedge. Oh, it's falling. Nossa, Oh, uma no, it's árvore on their grande. fence. Nossa, vai moer o cara do vizinho. Oh. Oh, no. Parabéns. Parabéns por não ter chamado um profissional. Agora você tem uma árvore para remover e provavelmente um vizinho muito irritado que quer sua cerca de volta. Cara, é muita burrice. Da mesma forma, o idiota responsável por fazer esses buracos nessas vigas pro sistema de climatização claramente não tinha a menor ideia do que estava fazendo. E eu nem preciso dizer que mexer em vigas de suporte estruturais não é a ideia mais sensata. Em outras calamidades da construção, algum gênio achou que seria uma boa ideia colocar um poste de luz bem na entrada da casa de alguém. Na verdade, é ainda pior que isso. Acontece que a casa foi construída perto do poste e a construtora optou por instalar a porta bem na frente dele. Acessar esse lugar com uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê seria praticamente impossível, sem falar que ficou muito feio. Digamos que esse é um tipo especial de burrice, porque claramente passou por várias camadas de pessoas que verificaram plantas, revisaram e aprovaram obras e todas elas disseram: não, tá bom assim, pode fazer. Tá louco. Parece que as pessoas têm definições muito distintas do que é aceitável. Outro exemplo disso é o pacote dessa próxima pessoa, que foi inicialmente redirecionado para o remetente, porque o entregador não seguiu as instruções de deixá-lo no lixo. Em resposta, no dia seguinte, o dono da casa deixou um bilhete escrito à mão, muito sucinto, dizendo ao entregador para deixá-lo no lixo dessa vez. Agora, você pode estar pensando que o entregador é o idiota nessa situação, mas não. Aqui está o problema. Havia um bom motivo para o pacote não ter sido deixado no lixo. O pacote era maior que a própria lixeira. Só que dessa vez, dada a severidade do bilhete escrito, o entregador fez exatamente o que lhe foi dito. O cliente sempre tem razão, né? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não foi tão engraçado assim, mas eu espero que vocês gostem. Bastante coisa curiosa aí, bastante cagada do pessoal aí, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!